Bom, pessoal, nós vamos resolver agora um exercício de vibrações mecânicas, no qual a gente tem uma barra de massa M e momento de inércia J, um centro de gravidade posicionado aqui, e os extremos dessa barra estão apoiados em um sistema com uma rigidez e um amortecimento. Então aqui na extremidade esquerda uma rigidez K1, um amortecimento C1, na extremidade direita uma rigidez K2, um amortecimento C2. E a gente precisa determinar as matrizes de massa, rigidez e amortecimento desse sistema e as frequências naturais dele. Nós vamos resolver esse exemplo pelas equações de Lagrange, pelo método de Lagrange, que é o método de energia. Bom, primeiramente nós temos que adotar coordenadas generalizadas para resolver o problema. E no caso, nossas coordenadas generalizadas, Q1 e Q2, Q1 igual a x de t e Q2 θt. As equações do movimento para sistemas vibratórios em geral é dada dessa forma aqui. Tal que a derivada total da derivada parcial de t em relação a q ponto i, menos a derivada parcial de t em relação a qi, mais a derivada parcial de u em relação a qi. Sendo que t é a energia cinética do sistema e u é a energia potencial do sistema. E qi, a gente tem que qi é menos a derivada parcial de f pela derivada parcial de qi ponto. E isso a gente vai usar para sistemas com amortecimento no caso. Analisando o movimento do sistema, nós temos que, se a gente aplicar um deslocamento, uma força no CG dessa barra, a barra vai se deslocar de maneira a rotacionar em torno desse CG. E essa rotação vai gerar uma distensão nas molas e nos amortecimentos, e com isso vai gerar forças que a gente tem que analisar na hora de resolver esse problema. Aqui no caso, se a barra rotacionar dessa forma, a gente tem alguns triângulos aqui que a gente pode analisar para tirar algumas relações e poder usar as variáveis de uma maneira mais simples. Da figura a gente pode tirar esses dois triângulos aqui. Esse primeiro triângulo, levando em conta a barra inicial e depois do movimento, tal que aqui a gente tem L1 e X1 sendo o deslocamento desse pedaço aqui da barra, e aqui no outro caso L2 e X2 sendo o deslocamento desse pedaço da barra. Θ é igual aos dois casos, e a gente pode adotar que para pequenas amplitudes de vibração a gente tem que esses triângulos aqui, eles podem ser aproximadamente triângulos retângulos, e com isso a gente pode simplificar e facilitar as contas. O seno de θ, no caso, se isso aqui for um triângulo retângulo, o seno de θ vai ser x1 sobre L1, cateto oposto sobre hipotenusa. x1 então vai ser L1 seno θ, e o seno θ do outro triângulo, x2 sobre L2, e x2 vai ser igual a L2 seno θ. Mas para pequenas amplitudes, o seno θ ele é aproximadamente igual a θ. Então a gente vai trocar esse seno θ dessas equações por θ. Então vai ficar x1 igual a L1 θ e x2 igual a L2 θ. Beleza? Vamos fazer as equações agora. Nós temos que da equação do movimento que a gente pode tirar do sistema ali de cima, a gente tem que a energia cinética do sistema ela vai ser dada por meio de m q1 ponto ao quadrado, meio de mv quadrado, né, a energia cinética, fórmula da energia cinética, mais meio de j q2 ao quadrado. E para energia potencial, a gente tem aqui meio de K1 Q1 menos L1 Q2, porque Q1 é x e Q2 é θ, então a gente vai ter aqui meio de K1, porque a rigidez da mola 1, a gente vai ter energia potencial elástica aqui,
Então, é meio de K1 o deslocamento da mola 1, K1, menos o deslocamento da mola 2. Que no caso é x2, vai ser L1, Q2 ao quadrado, mais meio de K2 Q1 mais L2, L2 Q2 ao quadrado. E para F, que é a fórmula dos amortecimentos, a gente vai ter aqui, analogamente, semelhante à energia potencial, no caso das molas, meio de C1, aqui ao invés de Q1 e Q2 vai ser Q1 ponto menos L1 Q2 ponto ao quadrado mais meio de C2 Q1 ponto mais L2 Q2 ponto ao quadrado. Tendo em mãos essas equações de T, U e F, a gente pode desenvolver as equações do movimento aqui de Lagrange. Então, para I igual a 1, a gente vai ter a derivada parcial de T em relação a Q1 ponto. A gente vê aqui em Q, em T, e vê o que está multiplicando Q1 ponto e deriva e tudo mais, e faz para as outras também, em relação a Q1, e U em relação a Q1 também. E QI a gente vai fazer menos, como sendo menos a derivada parcial de F em relação a QI ponto. Então vamos lá. Para I igual a 1, a gente vai ter aqui a derivada em relação a T de a derivada parcial de T em relação a Q1 ponto é M vezes 2 Q1. Então aqui a gente tem meio M Q1 ponto ao quadrado, vai ter 2 vezes meio, é 1, então a gente pode escrever só M Q1 ponto, menos a derivada parcial de T em relação a Q1 ponto, que a Q1 no caso é 0, mais a derivada parcial de U em relação a Q1 ponto, a Q1 no caso. E essa derivada parcial de U em relação a Q1 vai ser K1 Q1 menos L1 Q2. A gente tem que a derivada de U aqui no caso, o 2 tomba, 2 vezes meio, 1, K1 vezes o que está aqui dentro, vezes a derivada que está aqui dentro, que no caso, como é Q1 em relação a Q1, vai ser Q1 mesmo. Mais K2 Q1 menos, mais L2 Q2. Isso aqui vai ser igual a QI, que vai ser a derivada parcial de F, Q1 no caso, né, que é menos a derivada parcial de F em relação a Q1 ponto. E isso vai ser menos C1 vezes Q1 ponto menos L1 Q2 ponto menos C2 Q1 ponto mais L2 Q2 ponto. Se a gente organizar essa equação aqui agora, colocando todos os termos Q1, Q2, Q1 ponto em evidência, nós vamos chegar aqui. A derivada de MQ1 ponto em relação ao tempo vai ser MQ1 2 pontos mais C1 mais C2, que é 1 ponto, mais C2 L2 menos C1 L1, que é 2 ponto,
mais K1 mais Q2, K2 no caso, Q1 mais K2L2 menos K1L1, aqui é Q1 e aqui é Q2. E isso tudo igual a zero. Então a gente tem aqui a primeira equação em função de Q1 2 pontos, Q1 ponto, Q2 2 pontos e tudo mais. Agora a gente vai fazer isso para I igual a 2. Então aqui para I igual a 2, a gente vai fazer... Pega Q2 ponto, por exemplo, e vamos fazer as equações, vão ficar da forma d dt de j Q2 ponto menos 0 mais K1 Q1 menos L1 Q2 vezes menos L1, aqui por causa da regra da cadeia, mais K2, Q1 mais L2 Q2, vezes mais L2 no caso. Isso aqui vai ser igual a menos C1 vezes Q1 ponto menos L1 Q2 ponto vezes menos L1 menos C2 vezes Q1 ponto mais L2 Q2 ponto vezes mais L2. E agora, reorganizando essa equação, a gente tem que J aqui é 2 pontos 2 mais C2L2 menos C1 L1 Q1 ponto mais C2 L2 ao quadrado mais C1 L1 ao quadrado Q2 ponto mais K2L2 menos K1L1 Q1 mais K1L1 ao quadrado mais K2L2 ao quadrado Q2 igual a zero. E com essas duas equações, para I igual a 1 e I igual a 2, a gente pode colocar essas equações na forma matricial. Então, matricialmente, o que a gente pode fazer? A gente tem que M Q1 2 pontos, 0 Q2 2 pontos, 0 J. Essa é a matriz de massa do nosso sistema. E aqui Q1 ponto, Q2 ponto, a gente tem C1 mais C2. Aqui C2L2 menos C1L1. Aqui embaixo C2L2 menos C1L1. E aqui a gente tem que C2L2 ao quadrado menos mais, no caso, né, C1L1 ao quadrado, multiplicando Q1 ponto, Q2 ponto, e multiplicando Q1, Q2, a gente tem K1 mais K2, K2L2 menos K1L1,
K2 no caso, né? K2 L2 menos K1 L1, e aqui K1 L1 ao quadrado mais K2 L2 ao quadrado. Só que essa equação, essa forma matricial, ela está em função das nossas coordenadas que a gente adotou, as coordenadas generalizadas Q1 e Q2. A gente precisa voltar para as coordenadas padrão que a gente estava usando. Então, voltando para as coordenadas padrão, a gente só troca Q1 2 pontos por X 2 pontos, Q2 2 pontos por θ 2 pontos e assim por diante. Voltando aqui, a gente tem aqui M0, 0J, a gente só copia a matriz de cima. C1 mais C2, C1 mais C2, a gente tem aqui C2 L2 menos C1 L1, C2 L2 menos C1 L1, C2 L2 ao quadrado mais C1 L1 ao quadrado, aqui desse lado K1 mais K2, K2 L2 menos K1 L1, K2 L2 menos K1 L1, e aqui K1 L1 ao quadrado mais K2 L2 ao quadrado. É isso aí, pessoal. Aqui a gente tem então a nossa matriz de massa, a nossa matriz de rigidez e a matriz de amortecimento desse nosso sistema.